Gente, eu queria já começar apresentando o Fábio e apresentando o nosso grupo e a nossa oficina de escrita acadêmica para o Fábio, né? Em primeiro lugar, Fábio, esse é um grupo que está sendo construído, né, no programa de pós-graduação da Universidade Católica de Salvador, onde eu sou docente, como você sabe, para estimular alguns debates sobre pesquisa e sobre extensão em direito, né? Como é que a gente pode estimular essa atividade por parte dos discentes, envolver, né, a interdisciplinaridade e principalmente inovar, né? Acho que a gente está muito cansado de ler pesquisa jurídica repetitiva ou com uma escrita que não é adequada. Então, esse convite que a gente fez para você, o nosso grupo de pesquisa se chama Constituição Política e Instituições Judiciais, né? É que está promovendo essa oficina de escrita acadêmica. Algumas das pessoas que estão aqui não são do grupo, mas são da oficina, outras são realmente também do grupo. Então, a ideia de estimular esse debate sobre pesquisa é exatamente a de trazer alguns debates importantes para a gente aperfeiçoar tanto o processo de pesquisa quanto o processo de comunicação científica do que está sendo produzido, né? E aí eu queria, a princípio, agradecer muito ao professor, né, o doutor Fábio Portela, que é meu contemporâneo de doutorado na Universidade de Brasília. Fábio, além de mestre em Direito também pela UNB, é mestre em Filosofia, também pela Universidade de Brasília, foi vencedor do prêmio da ANFOP, né, da Associação Nacional dos Programas de Filosofia, de pós-graduação em Filosofia, com uma dissertação sobre evolução biológica e evolução normativa, né, da mente humana. Fábio pesquisa o tema, né, da evolução e da teoria do direito já há bastante tempo, tem uma larga experiência. Além, né, de ter feito o seu doutorado na UNB, ele passou um período na Universidade de Harvard, onde também publicou um texto na Cornell Law Review, né, Fábio? Então, é uma pessoa que tem, Cardoso, além de... Cardoso. Cardoso, desculpa. É uma pessoa que, além de meu amigo, tem um currículo, assim, brilhante, uma pessoa que tem aí bastante experiência e que agora também está desenvolvendo um trabalho de mentor, de coaching acadêmico, né, e mantém um blog na internet, o Pesquisa Jurídica, que eu já indiquei para vários de vocês, a gente já leu alguns textos dele, vez ou outra estou enviando nos grupos, sugerindo alguma leitura dos posts. Fábio é uma pessoa que, além disso, está aí o link do blog, que se comunica muito facilmente, então isso é uma qualidade, assim, também que eu queria ressaltar, além de ele ter esse currículo, né, estupendo, acabou de passar por um pós-doutorado também na Alemanha no ano passado, né, Fábio? Ele, além de escrever com muita clareza, com muita consistência, ele se comunica muito facilmente, e por isso que esse blog já é um sucesso, não é? Então, aí a gente agradece muito, Fábio, a sua disponibilidade de conversar com a gente aqui sobre pesquisa. Eu acho que vai ser muito proveitoso para todos. A ideia é que você traga aí algumas exposições, faça uma exposição, né, de algumas dicas práticas de pesquisa, de como ter ideias, né, que é o tema da nossa conversa, sobre pesquisa jurídica. E, além disso, responda as dúvidas aí também dos nossos alunos, dos nossos convidados. Então, obrigado novamente, Fábio, a palavra é sua aí. Fique super à vontade para explorar o tempo da melhor forma. Meia hora eu acho que está bom, talvez seja o suficiente, mais ou menos, fica aí ao seu critério. Tá bom? Novamente, obrigado. Um abraço desde o Recife, que eu estou por aqui. Tá no Recife, Estou no Douglas? Recife, Essa é uma das coisas boas da... da Se é quarentena, que a né? gente pode dizer isso, né? Nesse período é que a gente pode se aproximar muito estando distante, porque as pessoas têm descoberto essas ferramentas que a gente tem, né? O Google Meet, Zoom e etc., e que possibilitam a realização de eventos com pessoas que, de outro modo, dificilmente a gente conseguiria, né? Porque num horizonte de normalidade, muito dificilmente um evento online seria organizado, né, Douglas?
Então, a Verdade. gente está descobrindo novas possibilidades de comunicação da pesquisa, de firmar novas parcerias e novas possibilidades de contato acadêmico. Você comanda aí a participação das pessoas, Douglas? Comando, sim. Para me Comando. Eu concentrar vi que, aqui na... inclusive, o Maurício acabou de entrar, então aqui a gente já tem uma conexão Brasília, Recife, Salvador e Ribeirão São Preto. Paulo. O Maurício também, Maurício Palma também foi contemporâneo nosso enquanto fazíamos nosso doutorado lá na UNB, né? E está E integrando o é uma grupo de pessoa que com pesquisa. certeza pode agregar muito aqui nesse evento. Isso. Bom, o Douglas me deu uma tarefa bem complicada, né? Como ter ideias para sua pesquisa jurídica. Esse talvez seja o principal objeto de perguntas que meus mentorandos normalmente fazem a mim, né? Como que eu posso ter uma ideia para uma pesquisa nova, para escrever uma dissertação ou uma tese de doutorado com um tema que não seja tão batido, porque quando a gente pega a maior parte das teses e dissertações, mesmo em tese de doutorado, a gente vê que ainda assim há a repetição de temas que já foram talvez esgotados. É claro que todo e qualquer tema ele pode ser sempre revisitado a partir de novos ângulos, mas eu diria que existe quase que uma memória coletiva em torno de certos temas que a cada, não sei, 3, 4, 5 anos, existe um conjunto de temas que agrega tanto interesse que praticamente, vai lá, 40, 50% das dissertações e teses acabam girando em torno daquele tema. Para dar um exemplo, na minha época de mestrado, isso lá se vão quase 15 anos, estava todo mundo pesquisando o princípio da proporcionalidade. Aí, logo depois, começaram a discutir aborto de feto anencefalo. Então, tinha dezenas de teses e dissertações sobre esse assunto. Aí, depois, foi a questão do casamento homoafetivo. E assim por diante. Eu não tenho a menor dúvida de que uma das próximas ondas será a Covid, né? E os reflexos jurídicos disso. Claro que aqui eu não estou menosprezando esses temas, não é esse meu ponto. É claro que você pode falar muito bem sobre o princípio da proporcionalidade, ou sobre aborto de feto anencefalo, ou sobre qualquer uma dessas outras questões, de uma maneira inovadora. Mas o ponto é que muitas vezes facilita tanto o processo seletivo. É claro que aqui eu estou falando, na maioria, para pós-graduando já, para quem está cursando mestrado. Mas um dos aspectos que dificulta muito no processo seletivo é justamente enfrentar temas batidos, porque se você aparece na banca de mestrado ou de doutorado com um tema que todo mundo já está acostumado e está careca de saber, me perdoem aí o linguajar mais coloquial, é justamente o quê? O fato de você estar trabalhando um tema batido. Então, se você apresenta algo novo, uma temática que, no mínimo, atrai a curiosidade da banca, realmente isso vai te dar uma projeção muito maior, tanto perante uma banca examinadora, quanto para a sua própria pesquisa, quando você for defender a dissertação ou a tese, né? Bom, eu queria começar essa exposição falando um pouquinho sobre o próprio sentido da pesquisa jurídica, né? E um problema claro que me parece que ainda está mal resolvido na pesquisa científica dentro da área jurídica diz respeito a um problema claro, que existe uma metodologia científica específica para o direito, e é interessante que hoje, pouca gente sabe, mas hoje é o dia do pesquisador, né? O dia da ciência. Então, eu pensei até em puxar isso como gancho para trazer essa discussão. Existe uma metodologia científica para o direito? Parece claro para mim que a única maneira de fazer direito dentro de uma metodologia que seja especificamente jurídica é a proposta do Kelsen, ainda lá na Teoria Pura do Direito, quando ele coloca, olha, eu tenho ciências da natureza, ciências que lidam com fatos, né, física, química, biologia, e eu tenho, do outro lado, ciências que são normativas, como o direito, e ele coloca também a moral, né? Talvez a gente pudesse pensar também na teologia normativa, né?
Mas talvez o que Kelsen esteja apontando é o seguinte: se eu for pensar o direito dentro de uma lógica especificamente jurídica, todo o meu objeto de estudo é o quê? A norma jurídica. E aí eu tenho que estabelecer como que elas surgem dentro do ordenamento jurídico e como elas mudam, que são justamente as duas abordagens dele. De outro lado, aí me parece que também dentro dessa linha, embora já traga algumas outras possibilidades que o Kelsen não conseguiu ver, não por deficiência dele, mas pelo tipo de ciência que se fazia na época, é a abordagem do Luhmann, que coloca, o sociólogo alemão, que coloca a seguinte questão quando ele vai definir o direito: o que há de específico na lógica de funcionamento das instituições jurídicas que me torna possível falar que existe sim um sistema do direito, um sistema social que opera a partir de uma lógica intrínseca e própria a esse próprio sistema, né? Então, teria duas abordagens aí, e me parece que não são nem tão incompatíveis, né? No sentido de que tanto Luhmann quanto Kelsen reconhecem que a linguagem do direito é uma linguagem específica que o distingue de outras ciências, mas enquanto o Luhmann parte de uma abordagem sociológica para tratar dessa questão, o Kelsen já usa uma abordagem normativa. Agora, se a gente for pensar em termos de uma ciência do direito kelseniana, a gente talvez tenha uma visão muito pobre do direito, porque tudo que a gente tem são normas. Porque dentro de uma lógica operacional da ciência jurídica, tudo que eu posso falar são de relações de normas com normas. Eu não posso jamais falar dos fundamentos políticos que levaram à criação de uma determinada norma. Não posso tentar explorar o que um juiz pensa quando ele está aplicando a norma jurídica ao decidir um caso concreto. Isso tudo são questões que envolvem sempre, no mínimo, 2 ou 3 ciências diferentes. No primeiro caso, a sociologia, ou a ciência política, e no segundo caso, é a psicologia, né? Quando eu penso no que o juiz efetivamente está pensando, ou seja, estou falando de processos psicológicos que passam pela mente do juiz quando ele está enfrentando uma decisão. Só que isso para o Kelsen, né, para essa abordagem normativista, de uma epistemologia normativa que ele sustenta, não seria ciência do direito, seria outra coisa. É claro que ninguém aqui está restrito a observar o que o Kelsen preconizava, né? O que eu estou fazendo aqui é um mapeamento de uma certa metodologia de fazer pesquisa jurídica. Por muito tempo no Brasil, a gente foi orientado a fazer pesquisa jurídica com base nesse viés normativista. Ou seja, no máximo, o que os pesquisadores faziam era estabelecer como que as normas surgem, ou faziam dissertações e teses sobre uma determinada norma jurídica, o artigo 165 do CPC e a jurisprudência do STJ. E aí traçava um horizonte de decisões judiciais que tratavam daquele tema, citava doutrina, um pouco de jurisprudência e, no máximo, ia ali no histórico normativo e político que levou à edição da norma para tentar traçar quais foram as preocupações. E pronto, isso era uma pesquisa jurídica. Mas essa abordagem, ainda que seja muito útil, eu não estou aqui menosprezando a abordagem mais normativista sobre o direito, mas ela também limita muito o trabalho do pesquisador em direito, porque existem muito mais coisas a se falar, não apenas das normas jurídicas, mas também da realidade fática, que é afetada pelo direito de algum modo, do que essa abordagem mais normativista significa. Uma possibilidade de ampliar esse horizonte é dada pelo Luhmann, quando eu busco abordar justamente o contato entre um sistema parcial, né, um sistema social específico, como é o direito, com outros sistemas sociais. Então, a teoria luhmanniana ele já dá algumas possibilidades de pensar o direito a partir de outras perspectivas. É só uma questão de trabalho aqui que surgiu rapidinho. Prometo responder em 30 segundos. Tranquilo, Fábio. Pronto, vocês sabem que ao longo dessa pandemia a gente tem que
que ficar realmente utilizando entre um espaço e outro de uma maneira muito constante, né? A casa virou home office 24 horas. Pois é, eu vi uma observação do Alexandre Maia, pesquisador aí no Recife, que está aqui em Brasília, né, Douglas? Está em Brasília, isso, fazendo pós-doc. Justamente, que falou o seguinte, no início da pandemia eu achava que ia trabalhar em casa, e agora eu tenho certeza que eu estou morando no escritório, né? Então, são os desafios dos dias de hoje. Precisamente isso. Mas, bom, então, de um lado, existe uma metodologia científica mais tradicional que foi desenvolvida ao longo das últimas, vou colocar aí, década de 30 em diante, né, dentro do direito, que foi justamente essa abordagem mais normativa. E nas últimas décadas, aí vou colocar dos anos 90 em diante, começou progressivamente a surgir uma outra abordagem, que é justamente a de tentar enfrentar os problemas jurídicos, não apenas adotando uma abordagem especificamente normativa, mas buscando problematizar essas questões a partir de outras abordagens. E aí o direito passou a se abrir, o direito como ciência, né, como abordagem teórica, passou a se abrir realmente para outras abordagens, que vêm da sociologia, da economia, da filosofia, apesar do status científico da filosofia ser sempre algo que está em questão, mas é sempre uma abordagem que orienta muito os trabalhos jurídicos, né? Da história, da ciência política e assim por diante. Alguns dizem, né, Douglas, que é até da biologia, né? A gente pode fazer esse tipo de... Bom, então é importante que vocês tenham isso bem claro quando vocês forem trabalhar na pesquisa de vocês. Qual a minha abordagem? Minha abordagem é intrinsecamente normativa, porque ainda que seja intrinsecamente normativa, você também tem grandes possibilidades de variar seu trabalho. Você não precisa fazer uma dissertação apenas abordando a jurisprudência e a doutrina. Você pode trazer um olhar filosófico também normativo. Por exemplo, utilizando as teorias do Dworkin, do próprio Habermas, apesar de ser mais sociológico, mas ele também tem um approach interessante para a discussão de problemas específicos do direito. Você pode trazer aqui contribuições do Ackermann, do próprio Hart. Enfim, tem várias abordagens teóricas que você pode adotar e que podem transformar a sua pesquisa em que podem dar essa visão da sua pesquisa a partir de uma perspectiva teórica um pouquinho mais ampla do que é fornecida pela doutrina padrão e pela jurisprudência, né? Mas vou falar agora um pouquinho sobre como a gente pode ter ideias para a nossa pesquisa jurídica, né? E mais importante, como que a gente pode desenvolver ideias originais para uma dissertação ou tese de doutorado. E já que a gente está falando de interdisciplinaridade, eu gostaria de começar citando uma frase bem particular do Isaac Newton, né? Fui longe agora. E que ele dizia o seguinte: eu consegui enxergar mais longe porque eu subi nos ombros de gigantes. O que ele quis dizer com isso? Que tudo bem, minha pesquisa foi inovadora, eu descobri coisas muito interessantes aqui, mas eu não estou sozinho. Eu faço parte de uma tradição de pesquisadores e eu me apropriei deles para poder desenvolver meu trabalho. Então, é importantíssimo a gente largar a ideia, deixar de lado a ideia de que pesquisa jurídica se faz sozinho. Ainda que seja ou num grupo de pesquisa, ou num horizonte como esse que o Douglas está propondo para vocês, ou mesmo se apoiando na literatura, tenha certeza, nenhuma ideia que você tenha, por mais original que seja, é exclusivamente sua. Ela vai pertencer a uma tradição, ela vai pertencer a um conjunto de ideias e conceitos que estão entrelaçados e que fazem parte da trajetória que levou você até essa ideia. Então, lembre-se sempre disso. Se está faltando ideia, está faltando, no mínimo, duas coisas. Maior contato com outros acadêmicos para discutir suas ideias, discutir o problema que você está pesquisando, e está faltando leitura. Eu sei que pode parecer grosseiro eu falar isso, mas
quanto mais a gente lê, mais ideias vão se formando na nossa mente. A gente vai refletindo sobre aquelas questões, começa a fazer ligação entre um texto e outro, e as ideias vão aparecendo. Agora, a maioria do... Eu vou colocar, né, desse termo pode soar um tanto problemático, mas eu vou arriscar aqui minha cota de senso comum, dizendo que a maioria dos pesquisadores em direito ainda adota uma abordagem normativista. E por isso encontram muita dificuldade de encontrar ideias novas para conduzir uma pesquisa jurídica. Por quê? Imagina, eu vou fazer uma pesquisa sobre o artigo 5º, 55 da Constituição. Existem dezenas de trabalhos sobre isso, além dos manuais, evidentemente, de direito, da jurisprudência da STF. Então, assim, ou eu faço uma pesquisa histórica que provavelmente já foi conduzida por outras pessoas, ou eu realmente vou ter que usar muito para encontrar alguma coisa de novo para se falar tão abstratamente do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Agora, se eu quiser explorar, por exemplo, como que o artigo 5º 55 veio parar na Constituição brasileira, de 88? Aí eu já posso tentar fazer uma reconstrução histórica que, embora tangencie a normatividade do artigo 5º 55, já me traz um approach histórico que garante uma maior inovação na pesquisa, porque eu não estou apenas explicando o sentido dogmático daquele dispositivo, e sim reconstruindo a própria história dele. Nós temos um exemplo aqui com o professor Douglas Aidan, que fez um trabalho fantástico sobre a questão da imparcialidade judicial. Se ele fosse pesquisar apenas a ideia de imparcialidade judicial, do ponto de vista processual, eu tenho certeza que não seria um trabalho tão relevante quanto mas ele foi nas raízes históricas do conceito e também fez um approach dentro da jurisprudência brasileira, mas tendo esse olhar histórico como ponto de partida. Bom, dito isso, como é que a gente pode ter ideias que seriam totalmente originais? Eu gosto de pensar em algumas estratégias. A primeira delas, e todas elas fundamentadas nessa ideia grande que eu coloquei, que é de que a gente sempre está subindo nos ombros de outras pessoas, né? E quanto mais gigantes forem essas pessoas, e quanto mais gigantes a gente tiver a nosso favor, melhor, né? Ou seja, quanto mais literatura, quanto mais estudo teórico e histórico, empírico a gente tiver, mais fácil de você desenvolver ideias originais para a sua pesquisa. Então, um exemplo de estratégia para você desenvolver ideias originais é desenvolver melhor conceitos de outros autores. Então, você pode pegar um conceito, de repente, que o Luhmann utiliza e tentar explorar melhor aquele conceito, tendo em vista outros autores que discutiram aquela questão. Então, você já tem um trabalho original, embora ele seja baseado em um autor específico, no caso, o Luhmann ou Kelsen. Digamos que você tem um conceito de normatividade em Kelsen e tem também Luhmann, e você pode traçar uma pesquisa comparando os conceitos e as formas de uso do conceito entre os dois autores, por exemplo, né? É claro que você, na pesquisa, não vai ficar apenas nos dois. Você vai ter que estudar todo o background teórico do Luhmann, todo o background teórico do Kelsen, para tentar encontrar entrelaçamentos que expliquem a adoção desse conceito e como esse conceito se expressa em um autor e no outro, né? E assim por diante. Outra estratégia interessante para usar teorias já desenvolvidas para desenvolver ideias originais é aplicar teorias que já estão em voga há muito tempo para investigar problemas novos, né? Muitas vezes, boa parte das dissertações e teses apenas se concentra em explicar melhor aquele autor ou aquele conjunto de autores que faz parte da dissertação ou da tese. Mas isso leva, de novo, a um trabalho dogmático que é ruim. Dogmático por quê? Porque fica girando sempre em torno da mesma temática, sem trazer um aporte, que muitas vezes é essencial, de outra literatura. Então, quando você utiliza a teoria específica para discutir um tema novo,
aquele tema pode até estar um tanto batido, mas se você dá um approach teórico diferenciado, você já tem aí também um tema novo para investigar. E principalmente se esses problemas tiverem uma natureza empírica, não for um problema meramente teórico. Quando eu falo em meramente teórico, eu não estou criticando aqui teses e dissertações que tenham uma natureza mais teórica. Mas quando você tem um problema concreto que pode ser bem discutido a partir de um marco teórico específico, a partir do qual pouca gente fez pesquisa, com certeza você pode trazer algumas conclusões novas que podem ajudar a iluminar o panorama a respeito daquele tema, né? Outra ideia também, né, que para os acadêmicos é muito cara, é investigar se determinadas teorias têm sido bem aplicadas pelo Poder Judiciário. Porque é muito comum a gente verificar decisões judiciais, a gente encontrar decisões judiciais que citam determinados autores, e quando a gente vai estudar profundamente aquele autor, a gente chega à conclusão de que a jurisprudência está lendo errado o autor, e a partir daí você pode traçar também uma crítica à jurisprudência a partir do pensamento do próprio autor e procurar fundamentar uma boa pesquisa a partir daí. Ou seja, até aqui foram 3 ideias lastreadas nessa concepção de que é interessante você partir de ideias prontas para desenvolver suas próprias ideias, e que isso vai levar ao encadeamento de novas propostas metodológicas de pesquisa. Mas, além disso, existem algumas ferramentas que eu gosto de utilizar, principalmente para aqueles momentos de bloqueio, né, em que a pesquisa, por mais que a gente tente fazer de um modo dialogado, tente fazer uma pesquisa dentro de um grupo, ela é sempre uma atividade solitária. Por que isso? Porque, no fim das contas, quem tem que escrever uma dissertação ou uma tese é você, sozinho. Tudo bem, você pode até discutir, você pode ler outros autores, você pode buscar ter todo esse aporte de outras ideias para contribuir para o seu trabalho, mas, no fim das contas, quem tem que redigir o trabalho é você sozinho. E, para isso, existem algumas ferramentas que ajudam você a desenvolver melhor algumas ideias centrais que você já pode ter tido, mas que não consegue desenvolver melhor. Um exemplo, brainstorming. O que é o brainstorming? É uma ferramenta que surgiu em contextos de administração de empresas, né? Que é aquela ideia de que uma empresa está enfrentando um bloqueio mercadológico, ela não consegue colocar seu produto no mercado, mas ela sabe que tem um bom produto e, por conta desse bloqueio, não consegue vender ou aumentar as vendas, enfim, enfrenta algum problema mercadológico. E aí, o que as pessoas fazem? Elas se reúnem e vão jogando ideias sem um viés crítico. Esse é um ponto importante do brainstorming. É você apresentar ideias sem criticar essas ideias antes. Por quê? Porque, num segundo momento, depois que você já tem uma lista de ideias encadeadas, aí sim você pode lançar seu olhar crítico para ver o que se salva daquelas ideias e o que não se salva. E muitas vezes, ideias que de início parecem absurdas e surgem nesse processo de brainstorming, depois você começa a ler outros textos a partir daquela ideia que você sinalizou e começa a verificar que a ideia pode ser que faça algum sentido se você conseguir desenvolvê-la melhor. Então, a ideia do brainstorming é, numa primeira etapa, você lança as ideias na folha de papel, 10, 15, 30 ideias, e na segunda etapa você vai lançar um olhar crítico, descartar aquelas ideias que são mais absurdas, que são menos produtivas, e a partir daí você começa a dar um aprofundamento naquelas ideias que parecem ser mais interessantes. Eu uso muito o brainstorming para organizar a estrutura de um trabalho acadêmico que eu esteja fazendo, porque muitas vezes você tem todas aquelas ideias sobre conceitos e temas que você quer abordar num paper ou na dissertação, mas não está claro ainda como essas ideias se organizam entre si. Então, o que eu uso? Primeiro eu faço um brainstorming, descarto as ideias que são mais absurdas, e depois eu utilizo uma estrutura que é muito conhecida como mind map ou mapa mental, não sei se vocês conhecem.
Eu trouxe aqui um exemplo, vou pedir licença para o Douglas para compartilhar. Foi um exemplo que eu encontrei aqui na internet. Hoje, já estou terminando, viu, Douglas? Então, vou cumprir nosso cronograma. Mas a ideia do mapa central é o quê? No centro, você coloca um conceito central e depois faz as ligações entre esse conceito e conceitos que derivam dele. Por exemplo, aqui o tema central é mapa mental, um primeiro branch é planejamento, em vermelho, aí o planejamento se desdobra em projetos, metas e estratégias, isso se relaciona com a ideia de visão geral, que está lá no verde, que é um branch do branch benefícios, né? Então, aqui você tem 5 branches que saem, 5 ramos que saem do conceito mapas mentais e se desdobram em outros ramos. Essa mesma ideia pode ser aplicada para uma tese, ou para uma dissertação, ou mesmo para um artigo. Você pode colocar o conceito central, a ideia central que você quer defender no centro dessa tela, né? E a partir daí ir colocando quais são as possíveis implicações daquele conceito, daquela ideia que você quer desenvolver. Por exemplo, pode colocar devido processo legal como tema central, e aí o primeiro ramo pode ser história. Aí dentro de história você pode colocar história inglesa, história francesa, história alemã, e aí depois pode ser que ao longo da pesquisa você veja que talvez não precise abordar a história alemã, por exemplo, ou que talvez seja interessante acrescentar a história italiana. Enfim, aqui é só uma ideia de como o mind map pode ajudar no desenvolvimento de algumas ideias, porque normalmente a gente tem uma grande ideia, mas não tem muita noção de como ela se ramifica em outras ideias menores. E um trabalho de fôlego, como uma dissertação e uma tese, nada mais é do que o desenvolvimento daquela ideia maior a partir de muitas ideias pequenininhas que vão se entrelaçando ao longo do trabalho, né? Outra ferramenta que eu acho muito importante, provavelmente o Douglas já mencionou uma delas para vocês, são ferramentas de controle estrito da bibliografia, como, por exemplo, o Zotero, o Mendeley e o Papers, que são ferramentas, são programas mesmo, são aplicativos online, alguns deles têm ferramentas para celular também, não apenas para computador, né? E que ajudam você a organizar toda a sua bibliografia dentro do computador. Eu utilizo como se fosse meu Google Drive mesmo, né? Então, sempre que eu tenho um artigo, eu já coloco dentro dessa base de dados. Por quê? Porque isso ajuda você a ter uma noção exata de quais são os livros que você tem, quais são os textos que você tem, quais deles você leu. A maioria dessas ferramentas permite que você sublinhe o PDF, faça anotações e permite, inclusive, que você recupere essas ideias a partir de um sistema de busca que funciona quase como o Google. Então, você digita um termo como imparcialidade e o programa faz a busca dentro de todos os textos que você tem no computador, né, que estão dentro do programa, que contém aquele termo. Então, isso torna muito mais fácil você identificar textos que, muitas vezes, de outro modo, não seriam encontrados, porque guardar tudo na cabeça, guardar todas as referências bibliográficas na cabeça é uma tarefa hercúlea que ninguém conseguiria fazer e que, na verdade, não é para isso que nossa mente serve. Nossa mente serve para quê? Para processar informações e para processar essa bibliografia que você lê. Para concluir essa exposição e abrir para perguntas, eu queria deixar algumas ideias aqui que vocês podem utilizar como norte para garantir que as ideias que vocês têm são ideias boas e inovadoras. A primeira delas seja comprometido com o seu problema de pesquisa. Você tem que acordar com um problema de pesquisa, almoçar com ele, jantar com ele e dormir de noite com o seu problema de pesquisa. Por quê? Isso tudo vai levar um input de ideias para dentro da sua consciência que muitas vezes vai fazer correlações de modo até inconsciente. Nossa, aí o Douglas também deve ter relatos parecidos, mas quantas vezes eu não tive ideias dentro
do banho mesmo. Eu estou lá tomando banho e, de repente, putz, tem que anotar isso. E essa outra dica, eu tenho que chegar, olha, teve a ideia, anota. Eu tenho um programa de anotação no celular, programa de anotação, eu uso o Notas da Apple, né? Mas isso daí você pode ser um e-mail que você manda para si mesmo, pode ser Google Docs, enfim, cada um aí tem sua abordagem. Mas é importante anotar, por quê? Porque nossa memória é falha. Então, às vezes, você tem um insight importantíssimo em momentos mais absurdos, está andando de bicicleta, tá tomando banho, está jantando, e se você perder aquilo, você pode ter perdido uma ideia muito boa para a sua tese ou dissertação. Segunda ideia, deixe sempre a porta aberta para contato com outras pessoas. Se você se fechar e fechar sua pesquisa para o seu horizonte pessoal, sem dialogar com outros, você vai ver que suas ideias vão minguar. Por quê? Porque os outros provavelmente vão apresentar objeções para o seu trabalho que você vai... que você precisa considerar na sua tese ou na sua dissertação, de modo a fazer um trabalho mais completo. E se você perde essas oportunidades, simplesmente você vai ter um trabalho que pode ser uma profissão de fé, porque você acredita tanto naquela ideia que não tem tempo para examinar as possíveis objeções a ela. E daí vem minha última mensagem em relação a essa ideia de garantir que suas ideias são boas ou inovadoras, que é o seguinte: simultaneamente, você deve acreditar e duvidar das suas próprias hipóteses. Como assim, professor? Eu tenho que acreditar e duvidar de mim mesmo? Sim. Você tem que acreditar para desenvolver melhor suas ideias. Você tem que acreditar que aquela ideia de fato é boa e sustentável. Mas na outra ponta, você tem sempre que duvidar para tentar, sempre que possível, examinar possíveis objeções, possíveis críticas que podem ser feitas a você. O Douglas está de prova, o Maurício também, de que boa parte do meu doutorado foi um processo de luta contra críticas do meu próprio orientador, né? E foram essas críticas que levaram a minha tese a alcançar um patamar significativo. Por quê? Sempre que eu era apresentado como uma objeção, eu lia mais, eu procurava mais bibliografia, eu procurava contornar aquelas críticas a partir da minha abordagem teórica, né? E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, porque é um ponto também que muitos estudantes deixam de lado por acreditarem que sua visão de mundo é única e absoluta. É claro que a visão de mundo de cada um tem seu valor, mas esse valor só pode ser provado e assegurado quando é colocado em crítica com outros pontos de vista. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar como parte da exposição, né? E agora eu vou passar a examinar aqui as dúvidas que vocês apresentaram no nosso chat e depois a gente prossegue no bate-papo, né? O João Maurício está perguntando qual o nome do programa. Os programas que eu citei, eu vou colocar aqui o nome de alguns deles. Mendeley, Zotero, tem Papers, tem vários outros, tem o EndNote também, mas o EndNote é caríssimo, eu não acho que vale a pena, porque ele tem praticamente as mesmas funcionalidades do Mendeley e do Zotero, que são gratuitos, né? O Papers, eles estavam trabalhando na versão para o Windows, mas até onde eu sei, ele só tem versão para o Mac. Aí o Davi fez o seguinte comentário: 15 minutos de genialidade podem se perder em 5 segundos. De fato, eu não posso dizer que isso não aconteceu comigo, né? Que por mais que eu tenha anotado muitas das ideias que eu tive, muitas vezes também eu já perdi muitas boas e excelentes ideias porque eu deixei de anotar, né? Então, realmente, eu recomendo que vocês andem ou com um caderninho, para quem gostar mais de escrever à mão mesmo, ou um aplicativo no celular, um aplicativo no computador, enfim. Hoje em dia, existem muitas ferramentas online que facilitam muito esse trabalho de tomar notas, né? O que eu faço? Eu crio um arquivo chamado Minhas Ideias e vou jogando as ideias lá dentro, né?
E aí, à medida que eu vou organizando o meu trabalho, eu coloco as ideias de uma maneira mais organizada. Então, eu posso colocar, essa primeira ideia aqui vai para o capítulo 3, essa segunda ideia vai para o capítulo 4, essa outra ideia eu pensei melhor e não é tão boa assim, aí eu risco. Enfim, dá para você fazer esse gerenciamento de uma maneira mais organizada, né? A Abigail está perguntando, no papear, as ramificações do tema central seriam os capítulos ou subcapítulos? Aí, Abigail, imagino que você esteja perguntando sobre os mapas mentais, né? Os mapas mentais, eles não têm uma regra muito clara sobre como você pode utilizar, né? Você pode fazer isso para organizar o sumário da tua dissertação ou tese, que é colocar o tema central da tese ou da dissertação no centro e ramificar, a partir desse centro, os capítulos, né? E aí, dentro dos capítulos, as subseções que colocaria. É uma ideia. Não apenas isso. Você também pode colocar dentro de um capítulo, você pode fazer um mapa mental só para ele e verificar como é que essas ideias podem se organizar dentro daquele capítulo. Por exemplo, primeiro eu vou fazer uma abordagem histórica ou uma abordagem dogmática. Depois eu vou fazer uma abordagem sociológica, como é que ela vai ser? Qual que é o meu marco teórico? Que ideias do marco teórico e que conceitos eu vou explorar? Cada itemzinho desse pode se tornar um novo mapa mental que você pode utilizar para fazer futuros desdobramentos, né? Então, não existe uma regra muito exata. Existem vários programas, eu não vou nem recomendar um específico, porque eles são, na maioria, igualmente bons para fazer mapas mentais, e o que é interessante é que, como é um programa de computador, você pode criar ramificações indefinidamente, né? Então, eles vão aumentando o tamanho da tela de acordo com o que você precisa. Então, praticamente, cada ramificação se torna um novo mapa mental, né? O Maurício está citando aqui outro programa que também é muito interessante, que é o Citavi. O Citavi eu não uso porque meu ambiente é Mac, mas se fosse o Windows, seria o aplicativo que eu utilizaria. Por quê? Porque ele permite que você estruture seu próprio trabalho acadêmico dentro dele. Então, você pode dizer para o Citavi quais são os livros que você vai utilizar no capítulo 1 da sua dissertação, por exemplo. E a partir dali, ele já organiza a tua referência bibliográfica e as ideias que você for tendo, você já pode escrever no próprio programa. Então, você já vai fazendo as relações entre um livro e outro, entre um texto e outro que você vai citar, com tuas ideias, e já fazer também o controle da bibliografia que você está citando dentro do próprio aplicativo, né? E para mudar a ordem de ideias, é só você arrastar uma ideia para o início, uma ideia para o final, enfim. Você pode ir organizando tuas referências de uma maneira bem interessante. O Maurício está se despedindo aí. Até mais, Maurício. Depois a gente se fala. Mais alguma dúvida, mais alguma questão, pessoal? Agora é a hora do bate-papo, né? De abrir o microfone. Sim. Eu tive um probleminha com a conexão e caí, mas já estou de volta, Fábio. Então, obrigado aí pela tua exposição, foi super clara, muitas novidades. E eu queria te fazer uma pergunta. Alguns dos posts do seu blog falam sobre pesquisa empírica em direito, né? Você, inclusive, fala também sobre o uso da antropologia, interdisciplinaridade e pesquisas com foco na antropologia, como é que pode ser uma abordagem para inovar a pesquisa jurídica. Você poderia dar exemplos de como é que a gente pode usar a antropologia e também outros exemplos de pesquisa empírica sobre instituições nas pesquisas jurídicas em nível de mestrado e doutorado? Claro, Douglas. A pergunta é muito interessante porque ela revela um foco bem contemporâneo a respeito da metodologia na pesquisa jurídica. Quando a gente pega os manuais mais tradicionais de metodologia da pesquisa, na verdade, a maioria dos manuais até hoje, você vê que praticamente eles indicam 2 ou 3 métodos. É o dogmático, o jurisprudencial, ou alguma variação em torno do nome, né, que sempre muda de um autor para o outro. E o histórico hermenêutico, né?
A meu ver, isso perdoe a expressão, mas é uma grande bobagem. Ficar dando nomes específicos para métodos que, na verdade, não dizem muito, né? Isso daí é mais para vender livro. Claro que existem métodos específicos, eu não estou dizendo isso, mas normalmente os que são tratados nos manuais de pesquisa jurídica são realmente muito problemáticos, né? Inclusive, tem um manual que eu acho muito interessante, eu envio para o Douglas depois, que é um manual produzido pela FGV, de pesquisa empírica, inclusive, não sei se o Douglas conhece, mas é disponibilizado gratuitamente na internet. Muito bom. E que ele traz diversas abordagens que você pode tentar utilizar na pesquisa empírica em direito, né? Mais especificamente com abordagem antropológica, eu penso que é preciso afastar a ideia de que a antropologia tem a ver apenas, exclusivamente, com um trabalho relativo, por exemplo, a comunidades indígenas, que a maior parte das pessoas, quando pensa em antropologia, já pensa: vou trabalhar com viés antropológico, então vou ter que ir para uma tribo indígena, morar lá 3 meses e fazer minha pesquisa em cima disso. Sim, não. Se você quer compreender, se o propósito da tua pesquisa é compreender como uma determinada tribo se organiza juridicamente, em termos de normas jurídicas, ok, vai em diante, nada contra. É uma pesquisa jurídica. Agora, não necessariamente um olhar antropológico tem esse viés, né? Você pode, por exemplo, procurar entender uma comunidade profissional dentro do direito. Exemplo, como será que os juízes pensam? Qual a comunidade em que os juízes estão inseridos? Será que eu posso dizer que os tipos de grupos sociais onde os juízes estão normalmente inseridos afeta a maneira com que eles pensam o direito? Isso tudo são perguntas sociológicas, né? Então, você pode tentar entrar em acordo com o TJ, pedir autorização para um juiz ou para um desembargador, para tentar acompanhar o dia a dia, para tentar identificar justamente essas premissas, que têm uma natureza antropológica, mas é uma antropologia focada no direito. E aí você vai ter uma vasta bibliografia sobre isso, que ensina esses métodos, vindo aí de Malinowski, que talvez seja o principal inaugurador desse tipo de abordagem, né? Ou do Evan Pritchard, ou do próprio Durkheim, que tinha uma abordagem, embora fosse um pouco mais normativa a respeito dessa visão sobre pesquisa sociológica, antropológica, mas existem essas possibilidades. Vocês vão rir de mim, mas Alexa, parar. Muito bom. Tinha um alarme ali. Mas pesquisa empírica é exclusivamente isso? Não. Abordagem sociológica, antropológica é exclusivamente isso? Não necessariamente. Você pode fazer uma abordagem sociológica partindo de uma visão mais teórica a respeito da realidade concreta do direito também. Isso tira o caráter empírico da pesquisa? Eu acredito que não, porque para muita gente também, quando eu falo de pesquisa empírica, eu estou falando de eu ir na rua com um questionário, fazer pergunta para as pessoas, depois tabular esse questionário, fazer um estudo estatístico das respostas. Pode ser feita a pesquisa jurídica assim? Pode. Mas é necessário que a pesquisa empírica seja assim? Não. Você também pode ter um olhar teórico em cima da jurisprudência, e, a meu ver, dependendo do olhar teórico, isso também pode ser pesquisa empírica. Por exemplo, se eu fizer uma tabulação vou até citar um caso que eu fiz há alguns anos. Foi o quê? Eu peguei todas as decisões do Supremo em repercussão geral e fiz um estudo para verificar quantas decisões o Supremo proferia no mérito dos casos que ele separava como tendo repercussão geral, em relação a todos os casos que o Supremo Tribunal Federal tinha separado, tinha dito que tinha repercussão geral, né? Então, era um confronto entre o número de casos que ele selecionava como casos de repercussão geral e o número de casos que efetivamente tinham um mérito julgado.
Eu mostrei que menos de 3% dos casos que o Supremo tinha separado em 2011 ou 2012, ele tinha efetivamente julgado, né? A ideia foi o quê? Mostrar que o Supremo Tribunal Federal, ainda que tivesse um grande instrumento para de fato desafogar o judiciário, né? Ele estava utilizando muito mal porque separava as questões, mas não julgava o mérito delas, né? Isso é pesquisa empírica? A meu ver, sim, apesar de eu ter ficado dentro do escritório trabalhando com planilha de Excel, né? Mas é pesquisa empírica por quê? Porque eu estou lidando com uma realidade que não é teórica, não é apenas, não estou discutindo apenas o conceito de norma jurídica, por exemplo, ou de devido processo legal. Eu estou efetivamente examinando uma realidade concreta. Então, dependendo Fábio. Oi? Eu ia só falar que eu concordo contigo. Eu até postei o link aqui do texto que resultou dessa sua pesquisa lá no Conjur. E é um tipo de pesquisa empírica porque a decisão judicial é um documento, né? Então a gente está lidando com uma fonte, muitas vezes inclusive primária de pesquisa, a partir do levantamento original, que é o que você fez. É o que a gente fez naquela pesquisa também com o Juliano e o Alexandre sobre controle concentrado. Exatamente. Né? Então a gente fez um levantamento de decisões, tem uma fonte judicial e a partir dela vai explorar as variantes interpretativas, né, que são adotadas a partir desse levantamento. Mas também, Fábio, eu queria te ouvir, eu vi que você escreveu recentemente sobre observação participante. Como é que é a observação participante? A gente tem gente aqui que está nos acompanhando que está terminando a graduação em Direito, tá procurando um tema para TCC, gente do mestrado que ainda está definindo a metodologia de pesquisa. Como é que a observação participante pode ajudar o pesquisador? A ideia da observação participante é exatamente uma das metodologias que tem origem na antropologia e na sociologia, né? E a ideia é o quê? É de que muitas vezes nas ciências sociais, e eu gosto de falar isso muitas vezes, com ênfase no muitas vezes, para não para deixar claro que existem outras possibilidades, né? Eu sei que muito da literatura que a gente vê hoje em dia em epistemologia, metodologia científica, diz que não existe objetividade, que é tudo subjetivo, mas eu discordo dessa perspectiva. Eu acredito que a gente pode procurar uma certa objetividade dentro daquilo que a gente faz, e aqui eu não estou dizendo que essa objetividade é absoluta, como se pensava no início do século XIX, talvez, mas é possível descrever uma dada realidade procurando um olhar imparcial, ainda que o ideal não seja plenamente alcançado, né? Mas a ideia que está subjacente à observação participante é você, como participante de uma determinada comunidade jurídica, ou comunidade em geral, né, não apenas jurídica, porque o método vem da antropologia, da sociologia, para estudar outras realidades. Mas a ideia é o quê? É que você é não apenas um observador externo àquela realidade, mas que você também é um observador que participa daquela realidade. Exemplo, um juiz que faça uma análise sociológica do seu próprio meio sendo juiz. Então, ele pode trazer muitas informações sociológicas e antropológicas relevantes a partir de uma perspectiva interna, né? É claro que ele vai ter que adotar um olhar crítico que nem sempre é possível, que nem sempre a gente consegue. Mas ele pode trazer alguns dados que podem ser estudados depois com a perspectiva teórica externa, por sociólogos, antropólogos ou mesmo juristas, e que podem revelar alguns dados da realidade, que foram revelados por aquele discurso. Então, muitas vezes, uma pesquisa ela é o ponto de partida para muitas outras pesquisas. E eu diria que as melhores pesquisas são assim, né? Elas são também pontos de partida teóricos e empíricos para que outras pesquisas se construam a partir dela. Sobre o método da observação participante, a ideia é o quê? É justamente tentar identificar quais são as variáveis que influenciam aquele fenômeno que se deseja observar. Se, por exemplo, digamos que a gente está tratando desse caso do juiz que quer falar sobre comportamento judicial.
Ele pode, por exemplo, avaliar o modo, tentar avaliar com perspectiva crítica o modo como ele decide se vai receber determinados advogados ou não. A gente sabe que os juízes muitas vezes têm uma grande discricionariedade para isso. E ele pode tentar problematizar a partir de uma perspectiva interna o que ele está fazendo em sua atividade, né? Ou como os estagiários são aproveitados naquele ambiente, no ambiente judicial, se é só como massa de mão de obra barata ou se efetivamente ele está tentando ensinar alguma coisa para os estagiários. Enfim, as possibilidades aqui são múltiplas, né? O que é interessante independentemente da metodologia escolhida, você ter uma noção clara de qual é o problema que você vai investigar utilizando aquela metodologia, né? Então, no caso da observação participante, eu diria que, normalmente, o que se pretende observar são características que explicam, pelo menos de um modo parcial, o olhar de alguém que participa daquela comunidade, né? Embora eu tenha citado aqui o caso de um juiz que eventualmente está fazendo mestrado ou doutorado, mas pode ser também um pesquisador que está observando como participante aquela atividade, apesar de ser um observador externo. Por exemplo, um sociólogo que convive com o juiz ou com alguns juízes por 3, 4 meses, justamente para tentar registrar essas premissas normativas com que os juízes e o corpo de auxiliares, né, os servidores, técnicos, etc., operam naquele ambiente, né? Então, assim, não necessariamente para adotar essa abordagem você precisa ser alguém daquela comunidade, você pode ser alguém externo, mas tem que necessariamente conviver com aquela comunidade por um tempo, né? A origem desse método é justamente com o Malinowski, né? E surge na tentativa de compreender os pressupostos sociológicos de uma comunidade de caçadores-coletores, né? Então, é claro que o Malinowski não era um membro daquela comunidade, ele era um observador externo, mas ele foi lá e passou alguns anos convivendo com aquela realidade, de modo a tentar entender as premissas da vida daquela coletividade, né? E a gente pode transplantar isso para pesquisa jurídica também de várias maneiras. Respondi, Douglas? Acho que o Rafa respondeu. Super satisfeito, Fábio. Obrigado. Rafael tem uma pergunta, né? Ele indicou aqui no chat. Quer fazer a pergunta escrita ou quer falar, Rafael? Falando, professor. Falando. Ótimo. Na verdade, é uma pergunta muito mais prática, professor. Como você já está, professor Fábio, no caso, como você já tem um blog que realmente já tem bastante visualizações, foi salientado também o fato de que você está fazendo determinadas mentorias para quem está querendo ingressar nessa cadeira acadêmica, certo? Eu também penso em fazer esse tipo de mentoria, certo? Mas começando sempre por um degrau mais abaixo, que no caso seria o pessoal de graduação. Fazer esse acompanhamento. Como a gente também já está agora no mestrado, a gente começa a ver inúmeros outros doutrinadores e pensadores, filósofos, etc. Eu queria saber como a gente poderia estar ajudando esses alunos, até na questão mesmo de mentoria mais prática, para eles estarem fazendo um bom TCC ou até mesmo um artigo, mesmo que não seja uma monografia, mas até um artigo que seja interessante. Quais são os primeiros passos para você começar a iniciar essa mentoria com o aluno? Então, a pergunta é excelente, Rafael, até porque essa ideia de mentoria, eu sei que o Douglas falou em coaching antes, vou puxar a orelha dele depois. Qual que é a ideia da mentoria? Ela é uma metodologia de trabalho, né, muito utilizada nos Estados Unidos, justamente a partir da ideia de que o mentor é o quê? É uma pessoa que é mais experiente em uma determinada atividade. E que, a partir dessa experiência, ele pode ensinar outras pessoas a se desenvolver naquela mesma atividade, né? Por que eu brinquei aqui com a ideia do coaching? Primeiro que eu acredito que a ideia de coaching, embora seja muito útil, não está bem desenvolvida aqui no Brasil, né? Então, muita gente acabou fazendo um trabalho que, a meu ver, é muito ruim, que acabou levando o coaching para uma ideia de que é uma maneira de ganhar dinheiro rápido, sem saber o que fazer e levando os outros pelo mesmo caminho, mas me pagando uma comissão.
E a ideia da mentoria, não. A ideia realmente é passar um pouco da experiência que eu tenho como pesquisador para quem me contrata com o objetivo de fazer essa pessoa se desenvolver, né? Agora, nos Estados Unidos, muitas universidades têm procedimentos de mentoria, tanto a partir de professores que reúnem um grupo de alunos como seus mentorandos, né? Para ele realmente passar a experiência dele, como é que ele se desenvolveu profissionalmente, tentar passar o olhar dele sobre as profissões jurídicas, sobre a pesquisa jurídica, enfim. Tentar realmente ser alguém que, com sua experiência, ajuda os alunos a tomarem decisões profissionais e acadêmicas melhores, né? No Brasil, isso ainda não está muito desenvolvido, né? Pelo menos até o momento em que eu comecei a oferecer esse trabalho. Naquele momento era só eu que oferecia. Hoje eu estou vendo que já existem outras pessoas. Eu acho isso muito interessante, porque você começa a gerar uma cultura em que essa experiência é passada. É claro que nas faculdades você tem isso também nos grupos de pesquisa, por exemplo. Ali o professor líder também está atuando de uma certa maneira como um mentor. Ele está passando para os membros do grupo de pesquisa determinadas estratégias, determinadas perspectivas metodológicas que podem levar ao desenvolvimento deles. Agora, essa tua ideia eu acho bem interessante, de os próprios mestrandos passarem a experiência para os alunos, porque vai, gerando uma cultura de mentoria ali dentro, né? 2, vocês começam a criar uma comunidade acadêmica apenas de alunos, que eu acho sempre interessante. A gente mesmo, né, Douglas, eu, tu, Maurício, a Nathalie, a gente criou na época um site que era muito bacana, né, o Teoria Crítica Constitucional, perdão, que era muito interessante. A gente, com sua abordagem, se reunia e discutia os textos, apesar de a gente ter visões de mundo relativamente diferentes, mas era um espaço em que a gente tinha discussões teóricas bem relevantes e podia fazer pesquisa de uma maneira mais participativa, né? Não apenas essa coisa de escrever artigo e publicar em revista 1, publicar em revista 2. Então, eu realmente considero essa tua pergunta interessante, Rafael. E o que eu sugeriria? Realmente, vocês fazerem comunidades mistas de alunos de graduação e pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, e fazer rodas periódicas de conversa sobre o TCC dos alunos, para vocês passarem a experiência de vocês como mestrandos, como eventualmente doutorandos, não sei exatamente qual a composição demográfica aí do grupo, para ir passando esse know-how, pegando as dúvidas deles. E isso vai levar ao crescimento de vocês como acadêmicos e também vai levar ao crescimento deles como pesquisadores, eu não tenho a menor dúvida. Fábio, super obrigado, mas eu tenho mais uma pergunta e queria que você fizesse depois as considerações finais. Um dos problemas que a gente tem enfrentado, todo mundo aqui, né, mestrando, pesquisador, professor, que também é profissional do direito, sei lá, advogado, analista, trabalha no tribunal, é o gerenciamento de tempo para fazer pesquisa, né? Inclusive agora na pandemia, porque o fato de estar em casa, como o Alexandre da Maia, que você citou, né, falou, transforma a nossa casa em escritório, não o contrário. Então, como é assim, eu queria te ouvir, eu te conheço já há bastante tempo, claro, mas eu queria que você expusesse aqui como é que você gerencia teu tempo para fazer pesquisa. Você é um cara que produz, que está publicando, mas você também trabalha no Tribunal Superior do Trabalho, né? Você também tem uma assessoria lá, e é uma pessoa que tem uma experiência, né, interdisciplinar interessante. Como é que você faz na tua rotina, Fábio, para administrar o tempo? E aí então, você já emenda com as considerações aí finais para a gente encerrar. Uma pergunta bem interessante, Douglas. O primeiro aspecto, né? Eu até, nesse panorama da pandemia, nem posso dizer que eu sou um grande exemplo de estar sabendo gerenciar o tempo, né? Mas em regra, a ideia clara que você tem que ter eu preciso ter um tempo específico onde eu não vou fazer mais nada a não ser pesquisar.
Entendeu? Então, você trabalha de 10 às 6, de 10 da manhã às 6 da tarde, ok. Então, vai ser de 8 da noite até 10 da noite, se for o que você pode, é o que você pode. Eu sei que a realidade de cada um é diferente, nem todo mundo pode se dar o luxo de viver para a pesquisa ou ter a sorte de ganhar uma bolsa de estudo e poder viver apenas dela, né? Eu sei que cada realidade conta, mas o que eu diria é o seguinte: o principal motor da organização do tempo é a constância. Então, se você se planejou, eu vou trabalhar de 10 à meia-noite, ok. Se é isso que você tem, ok. Muitas vezes eu tive, no meu caso, quando eu estava no doutorado, né, no último ano, foi justamente quando eu tive o filho. Então, você imagina, né, eu trabalhava o dia inteiro como assessor, tinha um guri recém-nascido, ainda tinha que escrever a tese, né? E eu queria dar atenção para o meu filho, não quero ser aquele pai ausente que só vê o menino na hora que está dormindo, né? Então, o que eu fiz? Eu cheguei, olha, eu vou trabalhar de 9h30 até meia-noite, pelo menos. É claro que eu ganhei um problema de sono aí, né? Que até hoje está mal resolvido, mas... enfim, cada um tem que saber como pode se ajustar dentro desse horizonte, né? Mas a principal estratégia seria essa: defina um momento do dia para estudar e use esse momento bem utilizado, né? Aí você desliga a rede social, desliga o computador. Se é para ler, é para ler. Se você pode ler 2 horas por dia, leia 2 horas por dia. E leia bem. O que eu quero dizer isso? Muitas vezes a gente pega um livro para ler e quer ler o livro de cabo a rabo. E quando a gente está fazendo pesquisa acadêmica, esse é um método que eu considero errado de ler. Tudo bem, existem alguns livros principais, os livros principalmente que compõem o marco teórico, né, ou que são mais centrais à tese ou à dissertação, que você tem que conhecer de capa a capa. Mas tem muitos outros materiais que você pode fazer uma leitura transversal para identificar um capítulo que seja mais central, né? E a partir daí você cita apenas aquilo que te interessa, confere para ver se aquela ideia que você está citando é aquilo mesmo, né? Também, que muitas vezes, principalmente a bibliografia secundária, você só quer ver ali um trecho em que o autor critica o autor que você está utilizando, você não quer o livro inteiro, você não quer explorar a ideia inteira. Então, uma maneira de você organizar bem o tempo na hora que pegar um livro para ler, você tem que ter bem claro o que você quer do livro, o que você quer do artigo que você está lendo. É o artigo inteiro? Ou é ver se ali tem alguma crítica, tem algum ponto de vista que você quer explorar e você sabe que o ponto de vista do autor é aquele mesmo, porque muitas vezes a gente só quer fazer uma referência na nota de rodapé, por exemplo. Eu estou citando, digamos, o Habermas, estou tratando do ponto de vista dele, mas eu só quero ver uma crítica que ele fez à obra do Rawls. E ele só citou o Rawls em 3 páginas daquele livro. Eu preciso ler o livro inteiro? Se eu tenho uma ideia boa do Habermas? Não. Eu vou lá no ponto, cito aquele ponto e pronto. Eu não estou dizendo aqui para você fazer uma leitura transversal de todos os textos. Não. É que você tem que saber diferenciar quais são os textos mais relevantes, quais são os textos secundários que você precisa ter um bom conhecimento e quais são os textos secundários que você quer apenas referir no trabalho para mostrar que você, olha, eu conheço esse texto, eu sei que o autor critica, o ponto do texto que eu quero citar é esse aqui, ponto. Né? Eu acho que são algumas medidas que ajudam a gente a melhorar a eficiência do processo de trabalho, que às vezes a gente acha que não tem tempo, mas, na boa, ao longo do meu doutorado, praticamente eu tinha 2, estourando 3 horas por dia para trabalhar, quando muito, né? Porque também tem os períodos, o Douglas também tenho certeza que vai concordar, tem os períodos que a gente não produz nada, que a gente só fica pensando, aí fica desesperado, as ideias parecem que não surgem. Realmente, existem esses momentos, mas se você aproveitar bem os momentos em que você pode ter foco, que você pode ter atenção, eu tenho certeza de que vocês conseguem concluir seu mestrado em um tempo, e o doutorado em um tempo razoável e com a qualidade que vocês esperam.
basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem passar para o Douglas, se quiserem explorar mais algum tema comigo, a gente pode marcar outra chamada depois, enfim, isso daí a gente pode conversar. Professor. Eu tenho ainda, viu? Porque eu quero dar continuidade a essa questão da mentoria. Eu vou entrar em contato com você no Instagram. Perfeito, Rafael. Boa. Maravilha. Nossa, Fábio, sensacional, viu? Olha, muito esclarecedora, dicas muito úteis. Achei que foi muito válido, tanto que os comentários foram super positivos também aqui. Esse conteúdo, gente, vai ficar disponível no YouTube. Eu criei um canal lá e estou pondo um linkzinho chamado O Papo é Pesquisa. Já tem um vídeo lá que eu gravei para vocês sobre uma colaboração que eu fiz com a Universidade Católica lá de Pernambuco, e agora esse segundo vídeo com o Fábio. Então vamos seguir aquele canal, se inscrever lá, sigam o blog também do Fábio. O nome do canal, Raíssa, é meu nome mesmo, Douglas Aidan. Vocês podem procurar lá no YouTube. Se inscrevam no newsletter lá do blog do Fábio para receber o conteúdo também por e-mail. Como vocês viram, o Fábio é uma pessoa super acessível, está aberto o canal aí também para outras conversas de quem tiver mais dúvidas, que tiver um interesse para conversar com o Fábio. Douglas, maravilha, Fábio, mais algum recado? Só para aproveitar aí o tempo do Merchan, né? Eu tenho também um curso preparatório para o mestrado e eu vou abrir uma promoção para vocês. Eu mando depois o link e o Douglas compartilha. Pode ser, Douglas? Sensacional. Tá maravilha, certo? Claro. E ainda ganhamos isso de brinde. Noite proveitosa. E muito obrigado ao Sal e boa noite pelo convite. Maravilha, meu caro. Um abração e todos aí, boa noite. A gente se fala em breve lá no grupo. Se inscrevam no canal e acompanhem aí as novidades. Um abraço, gente.